E aí, gente, boa tarde, como é que você está? Meu nome é Bruno, seguindo aqui mais um vídeo do canal Barreto dos Cars. Hoje vamos falar sobre esse Citroën C4 Cactus com motor 1.6 e câmbio automático. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo. E lembrando, essa unidade está aqui na Marques Veículos, nosso parceiro aí no canal. Começar a falar do Citroën C4 Cactus para vocês, começar aqui na parte externa, falar do seu design. E mais uma vez é a marca francesa saindo na frente. Achei o carro aqui bem bonito, de dianteira, lateral e traseira também. Esses detalhes aqui em preto, tanto na caixa de roda como também na maçaneta, eu curti nessa versão, então ponto positivo. Até a roda mais escurecida aí que eu não costumo gostar, eu gostei. E aqui a traseira do carro também, fechando aí com chave de ouro. Então, na minha opinião, é sim um carro muito bonito. E ainda falando aqui da dianteira do C4 Cactus, começar aqui a falar do seu farol. Como você vê, ele é dividido. Parte de cima aqui o DRL, embaixo o farol principal e depois o farol de neblina. Aqui o DRL, bem bonito, bastante funcional também, ponto positivo. Porém, no farol principal, ó, parábola simples. Então fica esse ponto negativo aí, esperava assim uma parábola dupla, eu até achei que era, mas o lado direito aqui, ó, é a seta. E embaixo farol de neblina. Então, de farol aqui não tá ruim, mas eu sim esperava aqui a parábola dupla, porém tem bastante tecnologia, com o DRL e também o farol de neblina. E outro ponto que eu gostei aqui no C4 Cactus, fica aqui debaixo do capô, e é sim o motor 1.6 que o Citroën colocou aqui no carro. E falando aí do desempenho desse carro, eu sim gostei dele, tanto aí na cidade como na rodovia, é um carro que anda bem. Não é um carro que vai sobrar potência, mas também não vai faltar, então ponto positivo nisso aí. Na parte da economia eu também gostei, é um carro aí aspirado com câmbio automático, mas dentro da cidade com o ar ligado ele faz sim 9, 10 km por litro. Para mim é uma boa média para um carro aspirado aí num câmbio automático, então mais um ponto positivo nele. Falando agora aqui da lateral do C4 Cactus, começar aqui por um ponto que eu gostei, fica aqui no retrovisor. Ele tem sim um repetidor de pisca externo, é um ponto positivo na minha opinião, tanto na segurança como na iluminação, principalmente na parte da noite, isso aqui é muito útil, ponto positivo. Falar agora das rodas, eu gostei do desenho delas, como você está vendo aí, aro 17, medida do pneu 21555 no aro 17, né? Então ponto positivo, gostei sim do desenho. Poderia ser tudo no prata, né? O carro também é prata, ó, ia dar uma destacada aí, a roda ia parecer ainda maior. Então ponto positivo sim aí pela cor, que eu não costumo gostar, mas aqui combinou, e também o tamanho da roda. Falar agora aqui sobre a chave do C4 Cactus, como você está vendo, é uma chave canivete, vou mostrar aqui para vocês, ó. E tem o tradicional tranca e destranca, e no centro aqui a abertura do porta-mala. Mesmo não sendo um carro sedã, ele tem sim essa opção e é sim muito importante para quem vai usar o carro para família, por exemplo, ou usar bastante carga no porta-mala. Então, ponto positivo sim aqui na chave. E falando aqui da traseira do C4 Cactus, como você está vendo, ele não tem um sensor de ré, infelizmente. É a minha primeira opção aí quando tem um auxílio para entrar e sair dos lugares, é a que eu prefiro, né? Porém, ele não está a pé. Em cima aqui da posição da placa, ó, ele tem sim a câmera de ré. Então fica o ponto positivo aqui por ter sim a câmera de ré. Falar agora aqui do porta-mala do C4 Cactus, como você está vendo aqui na tampa, ele já tem uma parte aqui em plástico, porém na frente não tem o acabamento mais em plástico, infelizmente. E aqui embaixo também faltou um pouquinho aqui da parte do acabamento, ó, bem aqui, onde você encosta aqui a parte inferior das malas. Então fica esse pontinho negativo aí na parte do acabamento inferior e também aqui na tampa superior. Porém no tamanho, como você está vendo, ó, me surpreendeu. Gostei aí da profundidade dele, a extensão também, a altura, do lado esquerdo que fica a luzinha dele. Então fica assim esse ponto positivo no tamanho do porta-mala, eu gostei. Acredito aí que a maioria das famílias brasileiras vão ter sim espaço suficiente para colocar todas as malas, mas a parte do acabamento aí teve sim uma falhazinha. Já aqui no interior do C4 Cactus, começar a falar algumas coisas para vocês, começar aqui a falar sobre a porta. Como você está vendo aí, sim, os 4 vidros são elétricos e também os 4 vidros são automáticos. É uma função que eu gosto bastante, o automático, né? E não sei porque que algumas marcas e montadoras estão tirando. Então, fica o ponto positivo aqui, sim, os 4 vidros são automáticos. E como você está vendo, ele tem também um retrovisor elétrico. Mais um belo ponto positivo aí. No Brasil já está virando comum esse opcional aqui. E é legal sim que todo carro tem. Então, mais um ponto positivo aqui no C4 Cactus. E continuando aqui perto desses comandos, como você vê, ó, essa parte aqui tem sim um bom acabamento. É leve, mas tem sim um bom acabamento. Até aqui atrás, ó, em volta dos comandos, como você está vendo. Aqui, ó, em volta do puxador, né? E porta-treco que tem aqui. Toda essa parte aqui tem sim um leve bom acabamento, não é tudo no plástico duro. Então fica o ponto positivo sim por ter esse trecho aqui bem acabado. Fala agora aqui do volante do C4 Cactus, como você está vendo aí, ele não tem acabamento em couro, mas tem sim aqui na parte inferior, ó, a base reta, dá um detalhe aí esportivo e também diferente do redondo comum, gostei disso aí. Beleza também eu curti, ó, esse detalhe aqui meio black piano, meio aço escovado, então ponto positivo. Parte multifuncional, do lado esquerdo e do lado direito bem completo, como você está vendo aí. Então mais um ponto positivo é na parte do volante. E também tem o detalhe aqui francês, né? O que não tem aqui logo na mão tem aqui atrás, ponto positivo. E também esse volante tem ajuste de altura e também profundidade. Então mais um ponto positivo aí no volante do C4 Cactus. E outro ponto que eu gostei aqui no C4 Cactus, como vocês estão vendo, ó, a altura para minha cabeça sobra bastante coisa, ponto positivo nisso aí. Parte lateral também não é um carro que me aperta,
gostei disso aí também. Em relação ao desenho da porta, eu estou bem alinhado, então ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim conforto de dirigir o C4 Cactus, só lembrando vocês que eu gosto da posição mais baixa de dirigir. E outro belo ponto positivo aqui no C4 Cactus, gente, é sim o seu câmbio automático. Esse aqui é de 6 marchas, ele é bem suave no uso, aí, tanto na cidade como na rodovia, ponto positivo. Durabilidade também é da Aisin, então nessa parte não tenho o que falar. E também ele só tem um detalhe aí de diferente, como você vê, ó, ele não tem botão aqui em cima, nem aqui atrás, nem aqui na frente. Ele só tem, ó, a movimentação, ou para o lado direito aqui, para cima, para baixo, como você está vendo aí no desenho. Então, só tem esse detalhe diferente no câmbio, porém, eu gostei sim desse câmbio automático. E seguindo aqui nessa parte central, como você está vendo, ele tem sim ainda o freio de mão a cabo. Então, fica o ponto negativo aqui nessa peça. Na minha opinião, todo carro moderno que tem câmbio automático já merece sim o freio de mão eletrônico, e não essa peça antiga aqui, ponto negativo. E seguindo aqui nessa parte central, aqui atrás do freio de mão, como você está vendo, ele tem sim um encosto de braço. Ele não é no plástico duro, ó, aqui embaixo é plástico duro. Aqui nele tem um leve bom acabamento por cima e por baixo tem um porta-treco, então é legal isso aí. Porém aqui o encosto de braço ficou bem curtinho, ó, e também não tem muita largura, mas é melhor que encostar o braço aqui direto no plástico duro, ponto positivo. E outro ponto que eu gostei no C4 Cactus, gente, é sim sua multimídia. Como você está vendo aí, o tamanho de tela tem um bom tamanho, ponto positivo nisso aí. Outra coisa que eu testo bastante também é o Bluetooth. Não desconectou sozinho, então é um detalhe legal, porque às vezes tem até uma boa multimídia o carro, mas a função Bluetooth fica desconectando sozinha, enche o saco. Então é legal que sim, você conectou, fica conectado, não tem nenhuma encheção de saco nisso aí. E outro ponto que eu gostei é o som. Não é um som assinado, ó, mas tem sim espaço auxiliar aqui na frente, de um lado e do outro. E sim, eu gostei aqui da qualidade do som. Lembrando aí que é um original de fábrica, né? Não teve nenhuma modificação. E também mais um ponto aí que ajudou aí na parte do som é o isolamento acústico do carro, porque realmente o grave desse carro é legal, ponto positivo nisso aí. E vindo aqui para o banco de trás do C4 Cactus, começar a falar da sua porta, como você vê, aqui nesse trecho manteve o bom acabamento, em volta aqui do comando, ó, até aqui atrás, então ponto positivo, manteve o bom acabamento que tem lá na frente também, curti isso aí. Vindo aqui para o banco traseiro, como você vê, tem sim cor de cabeça para todo mundo, então mais um ponto positivo aí agora na parte da segurança. E o ocupante central aqui, que às vezes é esquecido, tem também sino de 3 pontos. Então mais um ponto positivo aí, o carro indo cheio tem realmente segurança para todos, em todos os pontos. E fechando com chave de ouro, o carro tem sim o Isofix. E sentado aqui no banco de trás do C4 Cactus, mantive aqui o banco do motorista na minha posição. O espaço para as pernas ainda está razoável. Você vê que tem um dedinho só, até menos. Então fica esse ponto positivo, passou raspando, mas passou. Até pessoas mais altas têm sim espaço para as pernas aqui atrás. E continuando aqui no banco de trás do C4 Cactus, como você está vendo, ó, tem sim um espacinho para minha cabeça, então ponto positivo nisso aí, ó. Não é muito, mas tem pelo menos um pouquinho. Espaço lateral não tem, né? Já estou colado aqui na coluna C. E também o desenho da porta já estou bem acima. Como tem um espacinho para as pernas e também um espacinho para a cabeça, lembrando aí que eu tenho 1,85, então é um ponto positivo sim. E um detalhe que eu gosto sempre de mostrar, ele tem sim a luz extra que o pessoal do banco de trás. Não tem só a luz lá na frente, que é o tradicional, né? E vários carros estão deixando só essa luz lá na frente, o que eu acho uma pobreza, né? Tanto aí de custo como também de iluminação interna. Então, ponto positivo sim, tem luz extra que o pessoal do banco de trás. Falando agora aí da parte da segurança, falar da quantidade de airbags, ele tem sim um mínimo da nossa lei. Um aqui no volante para o motorista e um ali no painel para o passageiro da frente. Poderia ter sim um pouco mais de airbag, porque é um carro 21, 22, né? Mas sim, a parte da segurança ele está cumprindo o mínimo. E outro detalhe que eu gosto de mostrar, ele tem sim um espelhinho, porém não é iluminado. Tem também para o passageiro aqui da frente, como você está vendo aí, ó. E infelizmente não tem o porta-óculos. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando desse Citroën C4 Cactus. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passa o link para seus amigos. Falou!